O espírito do mundo. Os poderes sedutores das trevas estão constantemente tentando nos expor ao espírito do mundo. Você se sente frustrado pelas incoerências e fracassos em sua vida cristã? Às vezes, os cristãos sentem que está faltando a unção do Espírito Santo em suas vidas. Eles então clamam como o apóstolo Paulo em Romanos 7, do 19 ao 24. Por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, desventurado homem que sou? Quem me livrará do corpo desta morte? O que causa mais frustração é que frequentemente fazemos promessas de servir a Deus quando as coisas vão mal e quebramos essas promessas quando as coisas vão bem. Por que somos tão inconstantes com Deus? Nossa luta entre agir bem ou agir mal e servir a Deus ou aos nossos desejos egoístas está baseada em uma escolha. O espírito humano decide se quer submeter-se ao Espírito de Deus ou ao Espírito do mundo. Como uma esponja, o espírito do homem pode absorver qualquer espírito com o qual esteja em associação e comunhão. 1 Coríntios 2:11 e 12 fala da interação desses três espíritos. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Observe que Paulo fala de três espíritos distintos: o espírito humano, o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Alguns cristãos parecem querer o melhor dos dois mundos. Eles querem andar no poder e na autoridade de Deus, mas também querem participar do mundo, com bebidas, festas e desejos carnais indulgentes. Assim, o que acontece quando cristãos cheios do Espírito se divertem com os prazeres mundanos em vez de abandoná-los? Em primeiro lugar, dois espíritos estão guerreando um contra o outro para influenciar e controlar o espírito humano. Gálatas 5:17 diz: Porque a carne, as forças carnais dentro de nós que são influenciadas pelo espírito do mundo, milita, guerreia, contra o Espírito de Deus, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O espírito do mundo está guerreando contra o Espírito de Deus e aquele a quem a pessoa se render dominará seu espírito humano. Um cristão que se rende a ambos, enfrenta uma guerra espiritual viciosa. Romanos 6:13 ao 16 nos exorta a não nos submetermos a pecado, mas a Deus, pois nos tornamos servos ou escravos daquele a quem obedecemos. Precisamos entender como é perigoso nos associarmos a pessoas carnais, que estão sob influência do espírito do mundo. Essas pessoas estão vivendo na carne e podemos ser influenciados pelo espírito que atua nelas, assim como nossas roupas ficam impregnadas de fumaça em uma sala. Sansão, um dos juízes de Israel, pagou caro para descobrir essa verdade. Por causa de sua grande força, Sansão era o terror dos filisteus, inimigos de Israel. Porém, ele desobedeceu ao mandamento de Deus de não se casar com mulheres pagãs, quando tomou a mulher de Timná como sua esposa, contra o conselho de seus pais. Mais tarde, ele visitou uma prostituta em Gaza e se deitou com ela. Quando conheceu a bela Dalila, ficou apaixonado e cometeu fornicação com ela. Juízes 16:15 narra como os filisteus ofereceram uma fabulosa soma em prata a Dalila para que seduzisse Sansão a revelar o segredo de sua força descomunal. Sansão já havia lutado e derrotado os filisteus diversas vezes. Quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, podia fazer coisas impressionantes e não havia homem que pudesse enfrentá-lo. Certa vez, ele matou 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Como Sansão podia resistir a qualquer força humana, pensou que também pudesse resistir às forças espirituais dos filisteus. Dalila deliberadamente seduziu Sansão em sua fraqueza, com o intuito de destruí-lo. Inicialmente, ele resistiu às suas mentiras e seduções, mas o espírito do mundo que atuava nela, aos poucos, o dominou, a ponto de não perceber que o Espírito de Deus o havia deixado. Quando ele finalmente lhe contou que o segredo de sua grande força era o cabelo jamais cortado, ela imediatamente o acalmou para que dormisse e mandou chamar um barbeiro. Quando Sansão despertou de seu sono, descobriu que estava desamparado.
Encontramos em Juízes 16:20 esse triste relato. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão passou o resto de sua vida cego e escravizado pelos filisteus, o sistema mundano. Apenas em sua morte, Deus atendeu seu pedido contra seus inimigos. Como tantos cristãos, Sansão achava que podia brincar com o mundo sem ser destruído pelo espírito do mundo, nem perder sua força em Deus. Infelizmente, alguns líderes cristãos pensam que por terem um ministério bem-sucedido, certos mandamentos da Bíblia não se aplicam a eles. Por causa das bênçãos de Deus sobre suas vidas em determinada área, geralmente presumem que Deus está abençoando tudo o que fazem e, de certo modo, inclinando suas leis a favor deles. Recentemente, um mestre e pregador itinerante, Al Woogonton, contou-me como Deus o havia feito confrontar-se com tal líder. Um pastor de uma grande igreja havia se divorciado de sua esposa e se casado com uma mulher de sua equipe ministerial. Esse pastor achava que o adultério e depois o divórcio eram aceitáveis perante Deus, pois tinha um ministério bastante conhecido e próspero. Porém, os líderes de sua igreja foram incapazes de tolerar seu divórcio e o demitiram. Posteriormente, ele implantou uma nova igreja do outro lado da cidade. Certo dia, conversando com Al, esse pastor queixou-se do fato das pessoas de sua nova igreja extremamente carnais e mundanas. Muitas eram divorciadas e egoístas, sem qualquer temor a Deus. O Senhor deu a difícil tarefa de dizer àquele pastor que ele estava colhendo o que havia semeado. Seu povo estava vivendo de modo carnal porque seguiam o exemplo de seu próprio estilo de vida egoísta e carnal. Seu adultério estava produzindo frutos na vida de seu rebanho. De acordo com o pensamento do mundo, seu divórcio era justificável e compreensível, mas em Salmo capítulo 1 e versículo 1 está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Jesus afirmou, em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, o espírito do sistema do mundo. Se você frequenta um ambiente ou mantém um relacionamento onde está sujeito a uma transmissão do espírito deste mundo, você está dando a Satanás direito legal para atacar, roubar, afligir sua vida e até matá-la. Como cristão, se você estiver namorando um descrente, convivendo com pessoas carnais e mundanas ou cogitando da possibilidade de casar-se com alguém assim, pode estar assinando sua própria sentença de morte espiritual. Paulo adverte firmemente em Romanos 8:6-7. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade, faz de você o inimigo contra Deus. Nesses últimos anos, tenho observado como a bela filha de um casal amigo meu tem sido seduzida pelo espírito deste mundo, muitas vezes por causa de associações erradas. Quando adolescente, ela entregou sua vida ao Senhor e se dedicou a servi-lo de todo o coração. Começou a ler a Bíblia, a orar diariamente e frequentar os cultos fielmente. Mas, em vez de se afastar de seus antigos amigos do mundo, ela achou que podia convertê-los a Jesus. Embora seus motivos fossem bons e puros, ela não foi forte o bastante para resistir aos golpes do espírito do mundo que agia em seus amigos. Logo, ela adotou um estilo de vida de bebedeiras e festas. Embora as orações e o amor de sua família e da igreja impedissem que ela voltasse as costas para o Senhor completamente, ela continuava atraída pelo mundo. Começou a namorar um jovem que parecia nutrir sentimentos verdadeiros por ela, mas que não queria nada com Jesus. No início, ela pensou que poderia levá-lo ao Senhor, mas, em vez disso, ele começou a atraí-la para um estilo de vida cada vez mais mundano, evidenciando sua verdadeira natureza. Esse rapaz começou a abusar dela verbalmente e às vezes, até fisicamente. Ela tentava libertar-se do relacionamento e renovar seus votos de seguir ao Senhor, mas sentia-se cada vez mais atraída por aquele jovem e pelo mundo. Até que finalmente as coisas começaram a ir mal em sua vida. Seu carro quebrava com frequência, envolveu-se em vários pequenos acidentes de carro, e estava sempre doente,
tendo que faltar ao trabalho. Mesmo assim, continuou com sua vida dupla, um estilo de vida cristão em casa, e na igreja e um estilo de vida carnal e mundano com os amigos. Sua saúde piorou a tal ponto que teve de ser hospitalizada para fazer uma cirurgia delicada. Finalmente, ela se envolveu em um sério acidente e foi presa por dirigir bêbada. Desde então, tem sofrido as consequências de sua vida de pecado, embora tenha encontrado perdão. Essa preciosa moça tem descoberto que não pode misturar as coisas do mundo com uma vida santa em Cristo Jesus. Buraco na cerca. Muitos anos atrás, eu conheci um jovem que era viciado em revistas pornográficas e posteres de mulheres nuas. Embora fosse cristão, ele ainda não havia sido batizado no Espírito Santo, nem tinha Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Como cristão, ele não conseguia entender por que era tentado à sensualidade, querendo possuir qualquer mulher bonita que cruzasse seu caminho. Então o Senhor me revelou que um espírito de sensualidade o havia contaminado através das revistas pornográficas. Compartilhei com ele que a fonte de seu problema era a pornografia, e ele removeu as revistas e os posteres de sua casa e de seu escritório destruindo-os. Quando fez isto, o Senhor o libertou da tentação desse espírito de sensualidade. Precisamos tomar cuidado para não encher nossa mente com filmes, músicas e revistas que contêm violência, pornografia, sensualidade e imoralidade, pois tudo isso pode transferir violência e sensualidade a nós. Provérbios 4:23 exorta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, ou proteja seu espírito, porque dele procedem as fontes da vida. Satanás tem se aproveitado do que as pessoas veem e ouvem para manter escravizados milhões de espíritos humanos não regenerados e influenciar muitos cristãos com o espírito deste mundo. De acordo com as Escrituras, Satanás não tem o direito legal de afligir ou oprimir o crente que está debaixo do sangue derramado de Jesus Cristo. Mas, quando alguém é indulgente com o pecado, a cerca da proteção pode se romper, permitindo que espíritos malignos oprimam essa pessoa. Eclesiastes 10:8 adverte: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra, um espírito demoníaco. Ponto. Paulo entendeu que a sensualidade pode romper a cerca de proteção e ceder a Satanás o direito de atacar quando escreveu em Efésios 4:22, 23 e 27. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, dispa-se e livre-se de seu ego não regenerado, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ter uma nova atitude mental e espiritual. Nem deis lugar ao diabo, não dê oportunidade a ele. O pecado e a desobediência deixam a pessoa sob influência dos espíritos mundanos, fazendo um buraco na cerca. É comum entre os cristãos e até entre as pessoas do mundo, pensarem que por haverem alcançado um certo nível de maturidade ou de responsabilidade, estão imunes aos efeitos da pornografia, dos filmes sensuais e programas violentos na televisão. Isso é um engano, pois embora um cristão esteja frequentando os cultos, lendo a Bíblia e gastando tempo em oração, o espírito do mundo ainda pode seduzi-lo se encontrar uma brecha. Há alguns anos, perguntei ao Senhor se havia algo que o desagradava em minha vida ou em minha casa. Imediatamente, ele apontou os filmes transmitidos pela televisão a cabo. Tarde da noite, são exibidos filmes impróprios para menores, que eu acabava dando uma olhada às vezes, enquanto trocava de canal. Embora nunca assistisse a esses filmes sensuais e violentos, o Senhor levou-me a evitar esta aparência do mal e a não ter acesso a canais desse tipo em minha televisão. Com isso, o Senhor impediu-me de ser atingido pelo espírito do mundo em um momento de fraqueza. Ouvi sobre um jovem que sofria de fortes dores no peito havia meses, até que removeu as estações a cabo que o estavam perturbando. Uma vez que o espírito do mundo é sedutor por natureza, a pessoa pode ser lentamente afetada por ele, sem perceber que suas atitudes estão mudando. A imoralidade sexual e a irreverência contida nos filmes podem tê-lo deixado chocado e perturbado, mas depois de algum tempo já não parecem tão ruins. Um sapo colocado em uma panela de água fria, lentamente aquecida até ferver, não percebe que está sendo cozido até ser tarde demais. Paulo adverte o crente em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé,
que tem segurança de que sua mente é estável e que está firme, veja que não caia. Ninguém, independentemente de quão forte seja sua fé, seu caráter ou sua herança religiosa pode resistir à forte influência do espírito do mundo, a menos que esteja determinado a se submeter a Deus e a resistir a este sistema mundano. Anos atrás, um grande amigo e eu costumávamos sair pelas ruas, praias e feiras testemunhando de Cristo. Carregávamos uma mala com nosso sistema de som para ser usado nas pregações em lugares públicos. Esse meu amigo tinha uma coragem incrível e uma forte unção para evangelizar, mas também tinha uma fraqueza, gostava de cerveja e vinho. Saíamos juntos para jantar em restaurantes e pedíamos os melhores vinhos. Naquele tempo, o Senhor me falou que deveria parar de beber vinho. A questão aqui não é se beber vinho é certo ou errado, sentia que não deveria ser uma pedra de tropeço para meus irmãos. Porém, o meu amigo continuou desfrutando de seu vinho e de sua cerveja. Aos poucos, ele começou a beber além do que estava acostumado. Finalmente, Satanás o convenceu a ir onde estão os verdadeiros pecadores, nas boates. Meu amigo achou que poderia testemunhar enquanto bebia e dançava, mas logo foi vencido pelo espírito do mundo. Sua fé enfraqueceu-se, e ele caiu no mundo. Não conseguiu resistir à transmissão de espírito carnal presente na atmosfera das boates. A última vez que o vi, ele estava sujo, com a barba mal feita, doente e desempregado. Satanás escarneceu deste homem que outrora fora tão zeloso na obra de Deus. O poder da sugestão. A mídia tem publicado algumas reportagens que indicam a transmissão de espíritos através do poder de palavras e atitudes sugestivas. Recentemente, o Los Angeles Times relatou o caso de um menino que cometeu suicídio após ouvir repetidas vezes a música Suicide Solution, Solução Suicida, do famoso cantor de rock Ozzy Osbourne. Obviamente, ele foi aprisionado por um espírito de suicídio. Um outro incidente foi publicado no Flint Journal, de 6 de dezembro de 1987. Sem o conhecimento de seus pais, um menino de 13 anos, sua irmã de 10 anos e dois amigos discaram para um serviço telefônico que oferecia mensagens sexuais gravadas. A gravação, na qual uma mulher descrevia o ato sexual em linguagem explícita, aparentemente teve um profundo impacto sobre os adolescentes. No dia seguinte, a mãe das crianças disse que a menina de 10 anos havia sido molestada por seus dois amigos e que seu irmão de 13 anos havia mantido relações sexuais com outra menina. O incidente, investigado pela polícia e pelos agentes de proteção infantil, traumatizou a vida das famílias envolvidas. Infelizmente, essas histórias não representam casos isolados, mas sim ocorrências cada vez mais comuns. Nos dois casos, um espírito muito perigoso foi transmitido àquelas crianças. Considero que os pais são responsáveis por proteger o espírito delicado de seus filhos contra o espírito do mundo. Algumas crianças parecem ser especialmente sensíveis ao que veem ou ouvem, como é claramente demonstrado pela reportagem publicada no Weekly World News, de 18 de junho de 1983, intitulada Drácula Adolescente Morde 30 Crianças. Veja o que diz este impressionante artigo. Dezenas de crianças em pânico gritavam de dor e horror quando um Drácula de verdade as perseguiu pelo pátio da escola e lhes fincou os dentes pelo corpo. Terminando esse período de terror na escola, 30 crianças sangrando e histéricas foram levadas às pressas para o hospital, onde receberam tratamento para as profundas feridas causadas pelas mordidas e tomaram vacinas para impedir infecção. Este terrível ataque foi executado por um aluno de 14 anos, identificado pela polícia de Cleveland apenas como James. Ele contou que ficou furioso logo após assistir a um sangrento filme do Drácula na televisão. O ataque à escola ocorreu durante o recesso da manhã. Ele agarrou as crianças pequenas, mordendo-lhes os braços enquanto elas se retorciam de dor. Foi como num filme, foi terrível, disse Angela Simons, 13 anos, uma das colegas de classe do menino. Ele ficou agressivo e começou a atacar e a morder as crianças. Milhares de jovens provavelmente assistiram a esse mesmo filme. Então, por que James ficou tão furioso? Suspeito que ele não tenha sido criado num lar cristão, sob a cobertura e proteção de pais piedosos,
e que ficou particularmente suscetível a esse tipo de filmes de horror devido às características de sua personalidade e pelo tipo de lar onde foi criado. A Bíblia nos adverte que Satanás procura oportunidades para matar, roubar e destruir. 1 Pedro 5,8 nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Gostou desse conteúdo? Assista nossos outros audiobooks que também vão edificar a sua vida. Siga-nos em nossas redes sociais: Instagram, @SadiaNiguel, TikTok, @SadiaAudiobooks. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal Lendo no Escuro e ativar o sininho. Até mais!